Segundo a sabedoria popular e pesquisas antigas sobre autismo é um transtorno de meninos. Mas será que é mesmo? Oi, amores, eu crio conteúdo sobre neurodivergência e eu posto vídeos semanais toda quinta, se o meu cérebro deixa, se dá tempo também, e pode ser na sexta-feira se der ruim. Vou pegar meu negocinho aqui pra ficar mexendo, senão eu vou ficar sem conseguir parar quieta. Eu também tento fazer uma live por semana pra gente conversar. Se for possível pra ti e tu achar que o meu conteúdo vale teu apoio, esse é o meu Apoia-se. Ele me ajuda a ter um apoio fixo mensal. Além disso, tu também pode virar membro e membros têm acesso ao nosso Discord. Nesse vídeo aqui eu te ensino como faz pra entrar nele. E se tu acha que alguém ou algum grupo vai se beneficiar desse vídeo, manda pra essas pessoas, por favor. Eu não sou profissional da saúde mental. Esse vídeo não é uma ferramenta de diagnóstico. Eu não passo contatos profissionais. Não compare neurodivergentes adultos com crianças. E ter traços não significa ter um transtorno. Exemplo, não é porque tu fica triste que tu tem depressão. Eu aposto que tu também já ouviu que autismo é coisa de menino, certo? Mesmo se tu não é autista. E as próprias pesquisas dizem que autismo é 4 vezes mais comum em meninos. Algumas ainda falam que é 5 vezes mais comum. E isso não é verdade mais. Há cerca de 1 década, 2 décadas pra cá, começou a se falar que, na verdade, essa diferença é bem menor. 3 vezes mais comum em meninos, ou até mesmo 2 vezes, 1,8 vezes mais comum. E isso tem diminuído. Essa proporção segue oscilando e eu, particularmente, a partir da minha experiência e da experiência da comunidade neurodivergente também, acho que a tendência é diminuir cada vez mais. E sabe o problema por trás dessas pesquisas que afirmam isso? Elas se baseiam em diagnóstico. E sim, meninos são mais diagnosticados do que meninas, meninas trans, pessoas trans, mas não necessariamente existe no mundo mais meninos do que meninas autistas. Ou não tanto mais. A gente só tem muitas, mas muitas, muitas meninas não diagnosticadas por aí. E eu tô falando em meninas, mas aqui a gente inclui mulheres adultas e pessoas socializadas com mulheres e outras pessoas trans também. E por quê? Por que que é mais diagnosticado em meninos e homens cis também? E em geral brancos? Porque, segundo incontáveis pesquisas e segundo a própria vivência e relatos da comunidade neurodivergente, autismo se apresenta de forma completamente diferente em mulheres e também porque a sociedade é sexista e esse sexismo não é diferente quando a gente fala de saúde mental e de pesquisas. Nos critérios de diagnóstico do DSM-5 estão dificuldades sociais, dificuldades de comunicação e padrões de comportamento repetitivo, certo? E de fato, sem esses critérios não é autismo, mas esses critérios foram formados por pesquisas e essas pesquisas em todas as áreas têm uma maioria de participantes meninos e homens, o que também traz uma prática clínica e de diagnóstico baseada em homens e meninos. Oi, caindo fichas por aí? Abriu azul? Uma pesquisa bastante atual de 2021 mostra que meninas, quando diagnosticadas, tinham um prejuízo muito maior, QI menor, dificuldades comportamentais maiores, e todas as meninas tinham pelo menos um diagnosticado a mais, além de autismo. Pesquisas também têm mostrado que meninas têm mais facilidade de perceber e imitar comportamentos para parecer neurotípicas. E isso muitas vezes é feito de forma inconsciente, a partir de situações que a gente viveu na vida, pressões relacionadas a gênero, aquela coisa de se comporta menina, não faz isso que é coisa de menino. E então, desde muito pequenas, a gente reprime e copia, independente da gente ser diagnosticadas ou não. A diferença é que, sendo diagnosticadas, a gente tem uma chance maior de saber o porquê da gente estar fazendo isso e de ter um suporte familiar e das pessoas ao nosso redor para nos deixar apenas ser quem a gente é, ao invés de forçar ainda mais máscaras na gente. E adivinha, apesar de essa camuflagem, desse masking nos proteger em certos momentos da vida, ou quase todos eles, para a gente não sofrer tanto na sociedade quanto a gente já se ferra, ela diminui as nossas chances de a gente obter um diagnóstico. Tanto por ser mais difícil de diagnosticar, já que a gente camuflou aqueles traços, quanto por a gente acabar introjetando certas coisas que a gente imita, tendo elas como nossas, intrínsecas e não como cópia. Mas não se engana, não é porque a gente está imitando algo que a gente está bem. Pelo contrário, quanto mais a gente mascara, pior a gente fica. Quanto mais masking, mais perda de identidade, mais depressão e mais ideação
E em mulheres autistas isso ocorre muito mais. E uma pesquisa mostra que os níveis mostrados em um questionário que avalia amizades e relacionamentos, o nível mostrado por mulheres autistas é mais alto do que o de meninos autistas. Nosso nível nesse questionário que identifica habilidades sociais e emocionais se mostrou semelhante ao de meninos neurotípicos. Meninas autistas também tendem a ter menos comportamento repetitivo e restrito, isso segundo uma pesquisa de 2015 de Stanford. Comportamento repetitivo é um dos 3 principais critérios para o diagnóstico e pode aparecer na rotina rígida, no hiperfoco em um assunto só e até mesmo nos movimentos repetitivos para autorregulação. E sendo um dos principais critérios uma gigante diferença entre os gêneros quando a gente fala de autismo, isso também pode explicar o porquê de tanta diferença em um número de diagnóstico tão inferior em mulheres. Na verdade, o que explica é se fixarem em traços de meninos e não olharem para o lado tipo, mulheres existem! Será que a gente não tem que fazer uma pesquisa com elas também? E além dessas diferenças que eu mencionei, essa pesquisa de Stanford e outras pesquisas estão mostrando que talvez meninas autistas tenham um cérebro diferente de meninos autistas, que a nossa estrutura cerebral talvez seja diferente. Então, ao invés de autismo, é comum que achem que a gente é exagerada, intensas demais, sensíveis demais, insistentes demais em um assunto, rígidas demais com a nossa agenda, chatas, obsessivas, antissociais. Isso geralmente faz a gente ter um diagnóstico de borderline, de TOC, de transtornos alimentares, de ansiedade social, ou se tem TDAH junto, meu caso, a gente pode receber também o diagnóstico errado de bipolaridade e raramente de autismo. Inclusive, é impressionante que toda vez que eu falo os meus traços aqui, em algum vídeo, alguém vem nos meus comentários e pergunta: tem certeza que tu não é border? Tem certeza que tu não tem TOC? Tem certeza que tu não é bipolar? Não importa se eu falar que eu já sou diagnosticada, que eu já passei uma vida em profissionais, que eu passei por uma bateria de testes, vários testes, dias e dias seguidos, e que os meus traços não fecham com os critérios necessários para estes outros diagnósticos. E sim que eu tenho todos os critérios para ser diagnosticada como autista, TDAH e AHSD e outras coisas que eu estou investigando. Não importa, sempre vai ter alguém falando que eu tenho um outro transtorno. Mas se eu fosse homem falando dos meus traços, falando que eu sou autista, dificilmente alguém perguntaria se eu tenho outro transtorno após eu falar que eu sou diagnosticada, laudada, que eu tenho um CIPTEA, que é uma carteirinha dada pelo governo após o laudo só, com confirmação e tudo mais. Não, se eu fosse homem, eu certamente não seria tantas vezes duvidada do meu diagnóstico. E me deixa triste é que a maioria desses comentários vem de outras mulheres que também passam pelo sexismo na saúde mental. Algo muito importante de falar também numa diferença entre mulheres e homens autistas é que mulheres são muito mais vítimas de predadores e abusos sexuais. Também é mais comum que mulheres autistas se encontrem em e fiquem em um relacionamento abusivo. Isso pela interpretação literal, pela ingenuidade, e abusadores, predadores tiram proveito disso tudo e da nossa necessidade por conexão, por pessoas que nos entendam. E a gente sabe, a nossa parte lógica sabe que o abusador faz a gente acreditar que ele é o príncipe encantado e que depois é difícil de sair. Mas às vezes a nossa ingenuidade é grande demais. Então é claro que existem mulheres autistas que não se identificam com o que eu falei aqui e têm os traços mais estereotipados, não camuflam muito e têm a mesma habilidade social que o descrito como de meninos autistas. Mas isso é apenas uma parte. Também tem homens autistas que se identificam mais com os traços descritos como os traços de mulheres autistas. Mas isso é apenas uma parte, e não a maioria. E como que é o meu autismo de mulher autista que não é igual ao do menino autista? Vou falar pouca coisa agora e num outro vídeo eu falo melhor, tá? Mas eu não me balanço muito. Meu comportamento repetitivo com o corpo tá mais nas mãos e nas pernas. E, por exemplo, quando eu tô sentada na cadeira de rodinha, eu fico girando, às vezes ela. Gravando o vídeo, eu comecei a perceber que, às vezes, eu dou uma balançada pra frente ou uma meia balançada pra frente, pro lado. E acho que o masking aqui tem um grande papel em frear qualquer coisa que me faça parecer estranha aos olhos da sociedade. Mas eu também não lembro de balançar o tronco repetidamente para frente, para trás, para um lado, para o outro, sei lá eu para onde, quando pequena também. Eu imito comportamentos neurotípicos com quase perfeição, de inclusive imitar falas de filmes que eu tô vendo.
Eu não sinto muita necessidade de socialização. Posso até sentir vontade uma vez ou outra, ou quando eu tô apaixonada por uma pessoa, mas eu não sinto necessidade. E como eu já disse em outros vídeos, eu poderia viver o resto da vida em um bunker. E eu não tô brincando. Então, nesse caso específico de socialização, eu tô mais parecida com o descrito por pesquisadores com os traços de meninos autistas. Eu sou extremamente sensível e hiperempática, inclusive hiperempatia apareceu no meu diagnóstico, mas aqui tem um adendo. Eu sou a HSD e eu sou pessoa altamente sensível. Então aqui, nesse ponto específico, eu não sei identificar ainda exatamente o que é do que. Inclusive, se liga nessa que eu me dei conta esses dias. Eu gosto muito de true crime, né? Eu vejo muitos vídeos documentários de casos criminais, geralmente gringos e aquela desgraceira, e crimes muito pesados. Mesmo assim, em algum momento, conforme quem tá contando o caso, conforme eu vou me familiarizando com quem é o assassino, o passado dele, etc, etc, chega um ponto que eu sinto pena do assassino. E é óbvio que isso não significa que eu não tô pensando na vítima. Eu definitivamente nunca poderia ser jurada. Bom, eu vou fazer um vídeo separado para falar sobre meus traços de autista mulher em algum momento, porque se eu falar tudo nesse vai ficar muito longo. Eu vou sentar, vou revisar a minha lista, aquela que eu levei para psicóloga e psiquiatra quando eu estava no processo de diagnóstico, separar traços, situações que são mais comuns em mulheres autistas, e aí eu volto para gravar esse outro vídeo. Se tu tem alguma pulguinha atrás da tua orelha, conversa com o teu profissional. Leva vídeo, leva material, leva pesquisa, para de repente ele também entender um outro lado do autismo. Porque, como falei, é muito comum darem o diagnóstico errado e autismo jamais ser cogitado no nosso caso. Mas é claro que talvez tu realmente não seja autista. Tem diversos critérios de outros transtornos que se assemelham com o autismo. Porque precisa ter uma junção de critérios, tem que ter uma junção de traços para fechar os critérios para o diagnóstico. Mas eu acho que se existe uma pulga atrás da orelha, vale falar com o profissional que te atende. E galera, se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo, por favor. Se quiserem que eu fale sobre alguma coisa em específico, me peçam também, que eu coloco na minha listinha se eu achar que faz sentido. E me contem se rolou identificação com essas coisas que eu falei, tanto das pesquisas, quanto traços, quanto coisas que vêm mais da comunidade neurodivergente, e com o que vocês se identificam. E para esse vídeo é só, galera. Então deixem o joinha aí, por favor, se vocês não deixaram antes. O algoritmo não é amigo de neurodivergentes, eu tô brigando com ele o tempo inteiro, meus vídeos, as visualizações vão fazendo assim o tempo todo. Então me ajudem e mandem, por favor, para pessoas que vocês conhecem e que vocês acham que talvez se interessariam por esse vídeo e para grupos e tudo mais. A melhor coisa que vocês podem fazer por mim é esse tipo de apoio, tá? Um beijo, fiquem bem.